Shalom para você que me assiste, obrigado por estar no canal Essência Judaica do Novo Testamento. Hoje o nosso tema é como a natureza triuna de Deus é vista no judaísmo tradicional, para aqueles que não creem e nunca creram em Yeshua. Essa ideia de que Deus pode se manifestar de mais de uma forma não é algo novo, tá? Das escrituras apostólicas do Novo Testamento. Não, isso é algo antigo. Isso vem desde a época de Yeshua, inclusive nos judeus que nunca creram nele, tá? Nesse vídeo nós vamos analisar os textos do Antigo Testamento, chamados de Tanakh. Vamos analisar o Targum, que é a tradução do Antigo Testamento para o aramaico, muito importante para se entender como pensavam os judeus da época. Vamos analisar também o misticismo judaico, o Zohar, tá? E declarações de alguns rabinos, tá? E no final desse vídeo você vai se surpreender ao conhecer como o judaísmo trata dessa questão, tá? Eu peço que você assine o nosso canal se você se interessa pela essência judaica das escrituras apostólicas do Novo Testamento. Aqui nesse canal nós tratamos como entender o Novo Testamento de acordo com o contexto judaico da época, do primeiro século. Dessa forma você vai acessar conhecimentos até agora nunca conhecidos, ok? Eu vou começar. Aqui na descrição do vídeo eu também estou colocando o meu Instagram e também estou colocando o meu site, tá? Onde eu ofereço material adicional e cursos para você que frequenta a igreja, tá? Então vamos começar a compartilhar a tela aqui. A gente vai começar analisando um texto aqui do Midrash Rabbah, tá? Isso aqui é século 4 ou 5, só para entender de onde vem, de quando vem essa dúvida, tá? Então vamos lá. Midrash Rabbah Gênesis é um comentário, tá? O Midrash Rabbah é um comentário sobre a Torá e também sobre alguns outros livros do Novo Testamento, dado o século 4 e 5. Vamos lá. Então, Midrash Rabbah Gênesis 8:9. Os hereges, tá? Que nesse caso são os que criam em Yeshua, perguntaram ao Rav Simlai, quantas divindades criaram o mundo? Eu e você devemos perguntar sobre o primeiro dia, respondeu ele. No dia em que os deuses criaram Baru, tá? Do verbo bará, Baru, plural, terceira pessoa plural. O homem não está escrito aqui, mas Deus criou Bará, criou singular, terceira pessoa. Então perguntaram-lhe pela segunda vez, por que está escrito no princípio Elohim, plural, criou? No começo, Baru, plural, Elohim, não está escrito, respondeu ele, mas Elohim, Bará, singular, criou o céu e a terra. Quando eles, tá, os heréticos, saíram, seus discípulos lhe disseram, eles você descartou com um mero improviso. Mas como você responderá a nós? Ele lhes disse: no passado, Adão foi criado do pó e Eva foi criada de Adão. Mas daqui em diante será a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nem homem sem mulher, nem mulher sem homem, e nenhum deles sem o Espírito Divino. Então, esse texto aqui é só para mostrar como isso é um assunto antigo no judaísmo. Tá? Se isso aqui foi escrito entre os séculos quarto e quinto, certamente já representava algo que provavelmente é anterior a Yeshua, tá? Não temos como afirmar que quando começou essa dúvida, tá? Mas na época de Yeshua, muito provavelmente já existia, tá? Agora nós vamos analisar, vamos entrar na questão propriamente dita. No hebraico bíblico, existe algo chamado de plural de majestade, ok? É um plural que fala sobre alguém muito importante. Então, por exemplo, Elohim, a palavra Deus, está no plural. Ela aparece 2.500 vezes aproximadamente na Tanakh. Elohá, Deus, está a palavra no singular. Aproximadamente 110 vezes ela aparece. Então, o plural de majestade, tá? Neste caso aqui, Deus usa o plural para descrever algo que ele faz, tá? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa semelhança, tá? Também Gênesis 3:22, 11:7, Isaías 6:8. Em Eclesiastes, tá? 12:1, está escrito assim: e lembre do seu Criador. Só que o problema é o seguinte: criadores, plural. Vazahar et borecha. Boreja, tá? Essa palavra em vermelho é o plural criadores. Salmo 149:2, alegre-se Israel no seu Criador, tá? Essa palavra aqui não é criador, é fazedor, está no plural, ok?
Shema Israel Beosai, tá? Seus criadores, ok? Isaías 54:5. Por que o teu criador é o teu marido? Engraçado, aqui marido e criador estão também no plural, ok? Ismaach e Israel, desculpa, estou lendo errado, perdão. Que bealecha oseja. Seus maridos são seus fazedores. Hum. Mas em Primeira Reis, tá? 1:11, olha o que a gente tem aqui. E nosso senhor Davi não sabe. Aqui, o senhor Davi está no plural também, tá? Odeno David lo yadá. Davi, alguém está se referindo a David, um homem, como plural. Isaías 19:4. Mas eu entregarei os egípcios na mão de um senhor mau, Adonim. Ok? Bayad Adonim, senhores. Conclusão: plural de majestade, referindo-se a Deus ou a seres humanos, trata-se de um plural de respeito. Não é prova de triunidade de Deus. Então, se você já ouviu alguém falar, porque Elohim é uma palavra no plural, ou se alguém já deu estes exemplos que eu acabei de mostrar, isso não prova que Deus se manifesta em mais de uma forma, tá? Isso é um plural de respeito. Tudo bem. Dito isso, agora nós vamos analisar os textos onde provam que no judaísmo as pessoas sim entendiam que Deus se apresentava de mais de uma forma. O Targum, tá? Tradução com inserções para o aramaico, Antigo Testamento, tá? A Tanakh, tá? Eu vou chamar aqui de Tanakh, é um acrônimo para Torá, Nevi'im, Ketuvim, tá? É como no judaísmo o Antigo Testamento é conhecido. Existem vários tipos de Targumim, plural de Targum, tá? Onkelos, Jerusalém, Jonathan, Pseudo-Jonathan e Palestina, tá? O Palestina incluindo o Neofiti. Foram escritos entre os séculos 2 e 6. São fundamentais para entendermos como pensavam os judeus da época. Por quê? Porque trata-se de uma tradução com algumas inserções, com pequenos comentários, tá? Então, o Talmud, mostra a interpretação dos judeus. Sim, só que o Mishnah foi composto no ano 200. E o Talmud, que é um comentário sobre o Mishnah, finalizado 200 anos depois. Só que o Targum, a vantagem do Targum é que ele é especificamente sobre o texto bíblico. Então, o Targum mostra como pensavam os judeus sobre o texto bíblico, tá? Sobre o texto da Torá, sobre o texto dos profetas, salmos, etc. Por isso que ele é fundamental. Olha o que diz o Targum Neofite, Gênesis 1:1. Desde o início, com sabedoria, a palavra. Em aramaico, palavra significa memra, ok? Em hebraico é devar, em aramaico, memra. Do Senhor criou e aperfeiçoou os céus e a terra. E o memra e a palavra do Senhor disse que haja luz, e houve luz de acordo com os decretos do seu memra, da sua palavra. Gênesis 2:2. E no sétimo dia, o memra, palavra do Senhor, completou sua obra que ele tinha criado. Olha como isso é quase idêntico àquilo que Yohanan, João, falou, tá? No Evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso mostra que João não iniciou uma nova doutrina, mas apenas expôs o que já havia no judaísmo. O Targum foi traduzido para o aramaico por pessoas que não criam em Yeshua. Mas como que estes versos do Targum estão idênticos àquilo que João falou? Como que é possível isso? Será que eles copiaram de Yohanan? Não. Isso significa que este conceito no judaísmo já existia. Yohanan usou um conceito que já existia, ok? Quer dizer, ele trouxe uma verdade, tá, a respeito de Yeshua, porém, que isso já, essa criação de Deus através de algo que é ele, mas não inteiramente ele, tá, já estava na cabeça dos judeus da época. Isso é fundamental, por isso que eu trouxe essas passagens do Targum, isso é fundamental, ok?
Continuando aqui, olha o que diz o Targum da Palestina, Êxodo 2:23. Pois a glória do Senhor se manifestará, desculpa, ao atingir o Egito, e ele verá o sangue no limiar e nos dois postes, e a palavra do Senhor espalhará sua proteção sobre a porta, e o anjo destruidor não terá permissão para entrar em suas casas para ferir. Olha o que a palavra do Senhor, que Yeshua, de acordo com o Targum, está fazendo no Egito. Targum da Palestina, agora Êxodo 12, 29. E foi na divisão da noite do dia 15 que a palavra do Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, do filho primogênito do faraó, etc, etc. Targum da Palestina, Levíticos 26, 30. E destruirei os teus altos, e derrubarei os teus adivinhos e os teus encantadores, e suas carcaças lançarei embora, as carcaças de seus ídolos, e minha palavra te abominará. A palavra de Deus está praticando ações de Deus, porém, ela ainda é descrita como algo distinto de Deus. Ok? Então, veja, a palavra está executando as ações que na Tanakh são atribuídas a Deus. Porém, se ele está falando que a palavra fez isso, tá? Se o Targum está dizendo que a palavra fez isso, é porque eles entendiam que a palavra era Deus, mas não inteiramente Deus. Está sendo descrita como algo distinto de Deus, mas praticando as ações de Deus. Muito complicada para nossa mente racional, né? Vamos continuar. Vamos passar agora para aquilo que o historiador judeu e filósofo Filo, tá, de Alexandria diz. Olha só. O historiador e filósofo judeu Filo de Alexandria, que viveu entre 20 BCE, BCE antes da Era Comum, e 40 da Era Comum, portanto, ele foi contemporâneo de Yeshua. Ao lado de Jossifos, tá? Ele é uma excelente fonte de conhecimento a respeito do que acontecia no primeiro século em Israel. Jossifos e Filo de Alexandria são historiadores que escreveram extensamente e são absolutamente necessários para entender esse judaísmo da época. Tá? Em nenhuma de suas obras, Filo menciona Yeshua. Tá? O que Filo diz no livro dele sobre Abraão, tá? Capítulo 24, item 121. Olha só. Quem nas Sagradas Escrituras é chamado pelo seu nome próprio? Eu sou o que sou. E os seres em cada lado são aqueles poderes mais antigos que estão sempre próximos do Deus vivo. Um dos quais é chamado de seu poder criativo, o outro de poder real. E o poder criativo é Deus, pois através disso ele fez e organizou o universo. E o poder real é o Senhor, pois convém que o Criador deveria dominar e governar a criatura. Tá. Filo não está sendo muito claro aqui, mas o que que ele está falando? Como que Deus se manifesta? Esses dois poderes de Deus são Deus inteiramente, identicamente? Não, mas fazem as funções de Deus. Tá? Novamente, aqui um mistério que Filo apenas descreve rapidamente, superficialmente sobre isso. Tá? Agora nós vamos para uma parte extremamente interessante, o Zohar, o misticismo judaico. E aqui onde nós vamos ver, além do Targum, que é quase idêntico, aqui a gente vai ver muita semelhança, tá? Então veja bem, o Zohar, tá? É um livro que foi a base da Cabala, do misticismo judaico, escrito por Moshe de Leon, século XIII, tá? Eu estou trazendo aqui uma parte, tá? Do livro 2, 43b, edição Sonsino, que é a mais famosa que tem. Isso pode ser amplamente consultado na internet, tá? Eu estou colocando aqui em itálico para ver que eu não estou alterando absolutamente nada. Capítulo 17. Esta graça suprema é o unificador. Por esta razão, a seção do Shema, eu coloquei isso em vermelho porque o Shema diz que Deus é um, tá? A seção do Shema está unida à seção E será, pois o ato que faz de cada dia uma unidade e da mesma maneira forma a soma total dos dias separados num todo perfeito é o fato de seguir a vontade divina em conhecimento e ação. E somente através deste ato de concentração na união durante a oração e na recitação do Shema pode ser alcançada aquela união da qual falamos frequentemente, isto é, a união de cada dia. A união que é expressa na frase Ouça Israel, o tetragramatão, gente, é o Yod Hei Vav Hei. É o nome de Deus que ninguém sabe como pronunciar, porque nós não conhecemos as vogais, tá? Yod Hei Vav Hei é o tetragramatão. 4 letras.
Eloheinu é um. Atenção, esses três são um. Como podem os três nomes ser um? Somente através da percepção da fé, a visão do Espírito Santo, na contemplação apenas dos olhos ocultos. O mistério da voz audível é semelhante a este, pois, embora seja um, ainda assim consiste de três elementos: fogo, ar e água, que, no entanto, se tornam um no mistério da voz. O mesmo acontece com o mistério, atenção, das três manifestações divinas, designadas pelo tetragramaton, Elohim, Yod Hei Vav, três modos que ainda formam uma unidade. Isso aqui vem do Zohar. Judeus que não sei se conheceram o Novo Testamento, judeus que nunca creram em Yeshua. Tá? Olha esse texto que ele diz. Vamos passar para o próximo. Por que eles mencionaram a oração do Shema? O que diz a oração do Shema? É uma contradição com aquilo que eles disseram? De acordo com a compreensão dos sábios do Zohar, a oração do Shema não é uma contradição àquilo que eles disseram. Olha só, todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, desculpa, os judeus fazem essa oração também em todos os serviços, em qualquer sinagoga do mundo. O que diz a oração do Shema? Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na versão fácil de ler, está escrito o Senhor é um. A palavra em hebraico é Echad, ok? Shema Israel, Yod Hei Vav, Elohim, Yod Hei Vav, Echad. O que significa Echad aqui? Echad em hebraico pode ser um ou único. Vamos entender o que Deus está falando neste Deuteronômio 6,4. O que ficou conhecido como oração do Shema. Vamos para Zacarias, profeta Zecharia, 14:8. Olha só. Falando de um futuro messiânico. Naquele dia, as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá Errad, só Senhor, e o seu nome será único, Errad. Ok? Único nome. Trata-se da era messiânica, onde não haverá falsos deuses, somente o Deus de Israel. Então, a palavra Errad, na oração do Shema refere-se à verdade de que existe somente o Deus, Yod Hei Vav Hei, e nenhum outro. Deus é o único Deus. A palavra Errad, um ou único, se refere em outras passagens a duas ou mais coisas que se unem. Por exemplo, Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Vaeru lebassar had. Tá? Se tornam uma só carne. Êxodos 25:36, na Bíblia hebraica, é o versículo 34. Não sei por que existe essa diferença da Bíblia cristã para a Bíblia hebraica. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Ok? Mikshe, Erhat, Zahar, Tahor. Tá? Aqui o Erhat ele está na forma construtiva que está com Tav no final e não com o Dalet. Tá? É a mesma palavra. Ou seja, nós temos várias coisas que são fundidas formando uma peça. A palavra errad pode significar único, no sentido de não há outra, ou várias coisas que são unidas formando uma unidade. De forma alguma, tá? Pode-se pensar que três coisas formam Deus. Isso é heresia, isso é um absurdo. Mas sim, Deus é único, não há outro. Porém, Deus é único, não há outro. Porém, Deus pode se manifestar de mais de uma forma. Então, olha, o Zohar, tá? Usou a oração do Shema, dizendo que Deus é o único Deus, e depois entrou naquela discussão das três manifestações. Por quê? Porque o Shema diz que Deus é único, único. Porém, o Shema não está dizendo que Deus não pode se manifestar em mais de uma forma, tá? Só diz que ele é o único Deus, não existem outros deuses, não existe nada além dele. É por isso que os sábios do Zohar quiseram trazer a oração do Shema para depois falar dessas três manifestações, para ninguém pensar que existe mais de um Deus, que Deus não é único. Não, Deus é um único Deus. Não são três partes que formam um Deus, de jeito nenhum. Deus é único, que se manifesta da forma como ele pretender, ok? Vamos voltar para o texto agora. Tá?
Também, tá? Eu vou ler uma parte aqui do Sefer Yetzirah. Isso aqui também faz parte do Zohar, tá? Chamado Livro da Criação. Olha só, é um pouco misterioso, mas também dá para perceber que existe uma dúvida séria nisso. De acordo com o Talmud, ele foi escrito pelo Rav Akiva entre os séculos 3 e 6. Vamos lá. Então, o Sefer Yetzirah 1:8. 10 Sefirot. Sefirot são emanações, tá? Um Espírito de Deus vivo, abençoado e glorificado, é o nome da vida dos mundos. Voz e Espírito e fala. Este é o Espírito Santo. Aí depois 13. Estas são as 10 Sefirot, as 10 emanações. O primeiro é o Espírito de Deus vivo. O ar do Espírito e a água do ar e o fogo da água, acima e abaixo, leste, oeste, norte e sul. Olha como o Sefer Yetzirah também fala de como Deus se manifesta, de Deus e do Espírito Santo, tá? Agora a gente vai falar do Metatron. O Metatron, gente, na literatura judaica existem diversas definições para o Metatron. Mas eu vou me focar em uma delas, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Êxodo 23, 21. Esse é o versículo da Tanakh, tá? No qual o judaísmo entende extraiu a figura do Metatron. Preste atenção nele e obedeça-o. Não o desafie, não desafies, por ele não perdoará as tuas ofensas, pois nele está o meu nome. Ok? Veja, Deus está dizendo que alguém não perdoará as transgressões de Israel, porque meu nome está nele. Olha como é que está em hebraico. Ki lo isa lefshechem shmi shmi bekedosho. Desculpa, li tudo errado. Perdão. Ki lo isa lefshechem ki shmi bekervo. Ok? Bekervo. Aqui, então, este no vermelho aqui, gente, está dizendo que é a terceira pessoa. Ele não perdoará. E o meu nome está nele. Então, o que que os grandes sábios do judaísmo falaram? Mas peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Como é que alguém que não é Deus pode perdoar? Como é que ele, né? Como é que teu nome está nele e ele não vai perdoar? Então vamos lá. Isso deu origem ao conceito do Metatron, tá? Eu vou trazer aqui alguns textos da Idade Média para a gente entender como que esse Metatron às vezes era visto de forma diferente. Olha só. Moshav Zekenim al-Hatorá, século XII. E o Rav Tam comentou que o santo bendito seja ele, é ele mesmo o chamado Metatron. Esse, esse comentário está dizendo que o Metatron é Deus. Como é dito, o Senhor andou diante deles o dia todo. O santo disse: Eu era o guia para os meus filhos, ou seja, eu os guardava. Um outro comentário, Sefer Beit Hadi, século XIII. Este é o príncipe do semblante a quem pedimos elevar nossas orações ao alto, para serem colocadas na cabeça do santo, bendito seja ele. Ele, o nome Metatron, abrange o mundo inteiro em sua mão e seu equivalente numérico é 115, isso aqui é gamátria, tá? Então ele, Metatron, suporta o mundo inteiro e repousa nas costas do Santo Deus. Vou trazer um outro comentário, tá? Rav Moshe Beliazar Hadarshan, o sábio da Cabala entre os séculos 12 e 13, tá? Isso aqui é Cabala, gente, mas porque a Cabala é a parte a parte do judaísmo que mais se preocupou com essa questão. Então, olha só. Deve-se conhecer a divisão tripartida do divino. E eles são as 10 Sefirot, as emanações, o querubim e o príncipe do semblante. E o santo bendito seja ele é chamado causa das causas, de quem não podemos predicar nada de existência ou inexistência, sem medida e sem corpo, sem comprimento, sem largura, sem fim, sem limite. E dele é emanado cada um dos três poderes, e todos três são unidos a ele e recebem emanação dele. E eles, por sua vez, emanam eles mesmos. Estes são os 10 Sefirot, que são emanados de si mesmo, ou seja, a causa das causas. E então o querubim das 10 Sefirot, e o príncipe do semblante do querubim. E o santo bendita seja ele, é a causa das causas acima de todas elas. E porque ele emanou as 10 Sefirot dele mesmo, deve-se uni-las todas em uma oração. Em sua oração, para que ele não corte os ramos. É um pouco complicado isso aqui, né? Mas olha como a manifestação de Deus em mais uma forma está nesse texto, ok?
Agora eu vou trazer aqui alguns versículos de Isaías 63 para nós entendermos como Deus fala dele e do Espírito Santo conjuntamente nessa sequência de versículos. Olha só, versículo 7. As benignidades do Senhor, aqui Yod Hei Vav, tetragrammaton, mencionarei. E os muitos louvores do Senhor, novamente Yod Hei Vav, consoante tudo que o Senhor nos concedeu. Ok, agora vamos para o versículo 10. Mas eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Et Ruach HaKadosh, tá? O Espírito Santo. Porque não está mais descrevendo aqui Yod Hei Vav. Está falando Et Ruach Kadosh, tá? 11. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Novamente, Et Ruach Kadosh. Versículo 12. Onde está aquele que levou Moisés pela mão com seu poder maravilhoso? Onde está aquele que dividiu o mar diante deles e tornou o seu nome mais famoso para sempre? Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. 14. Como o gado que desce para um vale, o Espírito do Senhor aqui não é mais Ruach Kadosh, aqui é Ruach Yod Hei Vav, o Espírito do Deus, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim o Senhor guiou o seu povo e fez para si mesmo um nome glorioso. Olha como Isaías muda a descrição. Todas essas ações pertencem a Deus, mas a descrição de quem faz é diferente, ok? Isso é Isaías, pura e simplesmente. O que nós podemos concluir dessa análise? Não há explicação para a natureza triuna de Deus nas Escrituras. Veja, em nenhum lugar das Escrituras existe uma explicação. Como é possível o Deus que é um se manifestar de mais de uma forma? Ok? Se ele é um, como é que a manifestação dele não é idêntica a ele? Como é que ele se refere à manifestação dele de forma diferente se não é idêntica a ele? Está além da nossa capacidade de raciocínio. A forma como Deus se manifesta é assunto de debate dentro do judaísmo, pelo menos desde a época de Yeshua. Não é algo que se iniciou, tá, numa nova doutrina, numa nova religião, mesmo porque todos nós sabemos, o Novo Testamento não criou uma nova doutrina, não criou uma nova religião. Os apóstolos nunca criaram uma nova religião, muito menos Yeshua, tá? O apóstolo João não trouxe uma nova doutrina a respeito de Deus, até então desconhecida, já que a palavra está escrita nos Targumim, plural de Targum, como uma manifestação de Deus que não é idêntica a ele, mas toma para si as ações dele. A triunidade de Deus não deve ser entendida racionalmente, pois, pela lógica humana, a palavra não pode ser Deus e estar com Deus ao mesmo tempo, tá? Então, a intenção desse vídeo não é explicar a triunidade de Deus, isso só vai ser explicado pelo próprio Deus um dia. A intenção desse vídeo é mostrar como a manifestação de Deus em mais de uma forma era presente no judaísmo na época de Yeshua. Não foi algo novo introduzido pelos apóstolos, introduzido por Yohanan. Essa discussão já existia, permaneceu no Zohar, na Idade Média, muito, muito viva, ok? Por aqueles judeus que não criam em Yeshua, tá? Apesar de ser um assunto extremamente complexo, tá? Eu reduzi muito aqui os exemplos, senão a gente iria ficar até amanhã aqui falando, tá? Então, se você gostou, por favor, dá um like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos que frequentam a igreja. 2 vezes por semana eu coloco vídeos aqui tratando da essência judaica do Novo Testamento, tá? Como entender as palavras de Yeshua e dos apóstolos dentro do contexto judaico do primeiro século. Muito obrigado, até a próxima. Shalom.